Ok. Vou desligar essa frequência aqui do outro lado, senão eu consigo. O vizinho desligou o som dele, então vou desligar o meu também. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Tati. Estou gravando esse vídeo para o grupo, mas eu vou colocar ele aberto no YouTube depois, tá? Vou fazer uma leitura diferente das que eu costumo fazer para o coletivo. Eu vou fazer duas cruz celta dessa vez. Eu vou fazer uma cruz celta no masculino, para a gente ver em detalhe o que está acontecendo, e uma cruz celta para o feminino. Eu tenho visto nos últimos dias muitos divinos femininos assim, ao mesmo tempo com uma energia de cansaço, uma energia de colocando solução, de dando ponto final para as coisas. E eu até comentei lá no grupo hoje, né? É o puro suco do feminino curado. Nós damos só as beldades, né, sendo curada, e isso é maravilhoso, porque, né, quem está em dinâmica já tem uns dias aí. Quem tá começando está cansado. Quem está começando está cansado, e quem está há muito tempo está, né, não quer saber mais. Desistiu. Mas ninguém desistiu, né? Vamos lá. Como é que é, Bruna? Energia de cansaço mesmo. Início de trabalho demais, concurso demais, não para fazer, e nada acontece, né? E ninguém. E não acaba o 0-0, né? Continua no 0-0. Então vamos lá. Vocês que estão conectadas com a leitura, seja assistindo agora ou seja assistindo gravado depois, se conecta com a sua egrégora para que tudo que venha, né, na mesa seja para a sua expansão de consciência, seja para nutrir seu emocional, seja para o seu crescimento espiritual, seja para poder trazer, para ancorar verdadeiramente o que é a missão das chamas, né? Eu quero fazer, né, essa leitura, e todas as mesas que eu coloco também, muito voltadas para a nossa cura individual, porque é uma missão que a gente desperta em dupla, mas a execução dela, aqui, pelo menos na terceira dimensão, é feita por nós mesmos, é feita por os nossos mentores, né, com a ajuda dos nossos mentores. Então, eu acho que é importante a gente sempre entender que a gente está falando de uma união, que é uma união entre nós, né, e nós mesmos. Nosso superior, nosso masculino, nosso feminino, e a qualidade da nossa polaridade, a qualidade da nossa polaridade feminina, a qualidade da nossa polaridade masculina, a qualidade da nossa relação com a espiritualidade, é o que reflete na nossa dinâmica. Então, na verdade, a dinâmica, ela é um catalisador, né? É um plano de aceleração, né, do nosso crescimento, mas ela é, sobretudo, sobre o crescimento individual de cada alma. Se a contraparte desperta, se a contraparte não desperta, se a contraparte está casada, se a contraparte está solteira, se a contraparte... Não é que não interessa, mas a gente não tem gestão sobre o que acontece com a contraparte, a gente tem gestão sobre o que acontece com a gente. E isso, né, já está bom demais, já é coisa para caramba, né? A gente já tem muito conteúdo, né? A gente tem muito conteúdo para poder tratar. Então, se a gente conseguir dar conta, se a gente conseguir dar conta do que é nós, né, e, assim, né, mesmo tendo muito amor pelos gêmeos, sempre, mesmo ancorada no amor incondicional, a fusão, a união, a qualidade do relacionamento é do relacionamento da gente com a missão, né? E eu falo isso hoje com uma tranquilidade que com certeza não falaria há 3 meses atrás, há 4 meses atrás, há 6 meses atrás, há 1 ano atrás, há 2 anos atrás. Eu ficava naquele desespero, achava que tinha que ter união. Hoje em dia, eu sei, tem união, mas eu sou unida comigo, assim, né? Eu sou minha prioridade, e se eu tenho tempo para mim, se eu tenho tempo para cuidar da minha missão, né, o gêmeo vai ter que fazer a parte dele, né, para cuidar dele também. Então, vamos ver o que eles vão fazendo, vou começar, então, a fazer a leitura. Obrigada por vocês que estão assistindo comigo ao vivo, e obrigado por você também que está assistindo agora gravado, né, depois de gravado. Espero que vocês, né, se conectem aí com a leitura, que servir para vocês ótimos, né? E lembrando que vou começar pelo masculino, mas
o seu masculino pode ser o seu divino masculino externo, ou pode ser o seu divino masculino interno, sobre você, tá? Vamos lá. Deixa eu dar uma afastadinha que eu acabei o baralho, que ele é grande. Bom, o nosso divino masculino, gente, que está na mesa, está vendo aqui, ó, uma energia do louco. Muito louco isso, né? Ou seja, ele precisa, né, estar, o momento dele é de estar pronto para a nova jornada, né, de enxergar o novo. Esse arrastamento, essa mesmice que foi, né, que viveu até agora, né, já não cabe mais. Então, se esse divino masculino não estiver disposto, né, as energias estão abertas para que ele esteja disposto a se lançar nessa jornada. Mas é uma caminhada individual dele, tá? Então, o louco vai sozinho, levando pouca coisa. Então, essa é a energia disponível para o momento dele. Então, se os divinos masculinos que estão despertando, ou que estão aí se perguntando, né, o que é isso, que conexão é essa, né? Que show da Xuxa é esse, né? Dessa pessoa que não sai da minha cabeça. Ele vai poder entrar nessa energia do louco, né? E se jogar nessa nova jornada. Muito interessante essa carta do momento dele, né? A carta principal do momento dele. E é uma carta que tem todas as possibilidades abertas, né? E ele conta com o apoio da espiritualidade. Vê que a carta ela tem esse fundo amarelo justamente por isso. Para que você se jogue numa jornada louca, para que você parta por uma nova empreitada, para que você se lance para o desconhecido, né? Ou para um mergulho profundo em si mesmo, você precisa ter essa confiança espiritual. Então, seja o seu divino masculino, seja o seu masculino interno, ele precisa estar pronto para poder experimentar essas sensações, né? Essa nova sensação, né? Eu vejo essa nova jornada do louco, ela pode ser só um nível de consciência acima. Às vezes o cara está vibrando ali na vergonha, na ansiedade, na falta, e ele começa a vibrar na coragem, né? Que é bem a energia do louco, né? A coragem, ele é o primeiro nível de consciência positivo. Depois que passa a ansiedade, depois que passa o medo, depois que passa a vergonha, depois que, né, fica ali remoendo, infeliz, para você sair desse umbral, né, dessa região umbralina, e ir para começar um respiro novo, né? Você precisa ir para o alto da montanha. Então, para fazer isso, você assume um nível de consciência primeiro da coragem. Depois você acessa os outros, né? Depois, a partir da coragem, você vai tendo, né, iniciativa de colocar seus limites, de colocar a sua individualidade, de trabalhar a sua individualidade, mas essa nova jornada pode ser tanto uma mudança drástica, como pode ser também só um novo nível de consciência que ele, né, animou, né, vou dar esse passo, pode ser um passinho pequeno, né, gente, mas qualquer passo já tira a pessoa do lugar, e estamos felizes por isso. E o desafio é ele conseguir olhar por outro ângulo. Eu gosto muito dessa carta, porque eu acho que sempre que a pessoa está montada no cavalo, ela consegue ver as coisas de um ângulo diferente. Então, o desafio é ele conseguir ver essa nova jornada, que apesar do medo, apesar do novo, apesar do desconhecido, ela é uma jornada guiada pela espiritualidade e vamos dizer, com honrarias, com benefícios, né? Ele pode até estar se jogando no conhecido, mas haverá muitos benefícios, e o desafio dele é conseguir ver esses benefícios, conseguir enxergar as coisas por outro ângulo, ver esses benefícios, né? Para que ele, né, viva esse momento do louco e tire o melhor proveito disso, né? Então, a carta do 6 de Paus, né, vindo aí essa carta né, desse desfile, de comemoração e tudo. Então, assim, o desafio é ele conseguir ver glória, né, ele conseguir ver sucesso, ele conseguir ver sob essa nova perspectiva como vantajoso, não, né, ficar sentindo saudade da Matrix, da vida dele de 3D, não tem mais, né, a energia disponível não é essa. Ele está consciente, olha, gente, a carta da consciência do masculino, 2 de Copas, ele está consciente que ele não, né, que existe um outro espelho dele, né, vivo, andando por aí, é uma realidade, né, está na consciência dele isso. Por isso que a carta do louco veio assim, então,
adequadamente. E se for o masculino interno do divino feminino, mesma coisa. Ela já está consciente que existe uma união. Tá? Isso não pode ficar mais oculto para ninguém. Ninguém pode achar que está andando sozinho. Eu não quero gêmeos. Não, não existe isso, gente. Ele está aí, é uma realidade, ele é você é ele. O que você vai fazer com isso? Como é que você vai transitar nisso? É que é a grande escolha, né? Então, está na consciência que existe, né? Um dois de copas, existe um outro ser. Existe, você está espelhada, e isso é uma missão, isso é uma dádiva, isso é incrível. Por mais difícil que seja, gente, isso é extraordinário, isso é o último nível da expansão de consciência. Né? São almas que estão há muito tempo encarnando, desencarnando, e juntando karma, e fazendo onda, e matando, e morrendo, né? Em situações muito, muito primitivas. Por mais violento e difícil que seja o mundo que a gente vive hoje, a gente vem de ancestralidades, de encarnações muito, muito primitivas, com um peso muito grande de cá mesmo. Né? Quando eu faço acesso na mesa, que eu vejo vidas passadas, não tem ninguém feliz, gente. É sempre alguém morrendo, é uma doença, não tem ninguém assim, casou, foi feliz. Não, nunca é. É um aborto, matou o irmão, matou a mãe, traiu, é sempre isso. Então, o nível de consciência que a gente acessa hoje e o nível de informação que a gente acessa pelo fato de estar em dinâmica de chama gêmeas é um nível de consciência muito alto. Então, não dá para achar que isso é qualquer coisa. O gêmeo não falou comigo, o gêmeo me bloqueou. Cara, eu sei, é uma merda. Mas a jornada é muito além disso. Isso acontece, gente, só para a pessoa entender que não é sobre isso. Né? Que se fosse para ser bom, você namorava qualquer um, você não estava apaixonado pelo abençoado do gêmeo. Então, na consciência, tanto dos nossos divinos masculinos, quanto do nosso yang interno, tem aí a consciência de que você não é um, é dois e está em missão, tá? O que tem para emergir do inconsciente ainda é uma energia rápida de um cavaleiro de espada, ou seja, o nosso inconsciente, o consciente do masculino ou o nosso inconsciente masculino está vindo à tona de maneira muito rápida. Então, quem está atento, quem está fazendo o dever de casa, quem tira tempo para poder escutar o eu interior, né, perde menos tempo julgando, falando, quem quebra as resistências, abre um caminho, né, um vão no inconsciente, assim, para as coisas emergirem, para a consciência chegar. E isso é maravilhoso, né? Por mais que venha todo tipo de coisa, né? Quando você vai mexer na gaveta, você acha, né, a conta que esqueceu, o carnê que, né, que ficou para trás, propaganda do político, exame antigo, uma receita antiga, você acha um monte de coisa. E quando você acessa, né, dizem que entre 95% das coisas, nosso conteúdo está no inconsciente. Né? Então, quem está parando para poder, né, fazer essa conexão consigo mesmo, quem está focando na jornada para dentro e para cima, está com o inconsciente a todo vapor vindo, trazendo essa energia, mesmo algumas fritações mentais, algumas acelerações mentais, é normal, tá? Por isso que é tão importante centrar, por isso que é tão importante focar no que já está na consciência. Quando a mente fritar, lembra, fica consciente que é a missão. Não, minha mente está aqui me fritando, não, mas porque o gêmeo, porque não veio. Então, né, lembra, peraí, a missão, estou consciente dela, então eu vou trabalhar em mim, é sobre o que eu estou fazendo, é sobre onde eu estou chegando, tá? O que antecede esse momento de louco do nosso divino masculino, ou do nosso masculino interno, é a carta do julgamento. Ou seja, a trombeta soou lá, meu filho, e a pessoa já não aguentou mais ouvir aquilo, né? Aquela murmuração, né, do eu superior falando, moço, acorda, vamos, acorda, bora, isso é missão, né? Você programou. Por quê? Porque a espiritualidade está chamando para trabalhar. E então, assim, eu vejo a gente assim, sendo meio que arrastado, vai meio a reboque, vai no tranco, vai, né, vai com os dentes caindo, vai mancando, mas vai, né? Vai porque topou, já veio aqui para isso, né? Já chegou até aqui e não tem como desver, né? Não é uma coisa que a gente fala assim, agora eu não estou mais, né? Não estou mais nessa, larguei esse trem de chama. Tem como fazer isso, gente? Alguém conta para mim isso? Bom, essa carta engraçada que saiu na mesma posição, eu estava fazendo uma leitura para uma cliente ontem e saiu nessa mesma posição, que se ele não conseguir vencer esse desafio, se ele não acordar, vai continuar com a mente fritando ele na insônia e sem entender. Então, tem opção também do divino masculino ainda continuar em resistência, tá? Então, eu vejo que às vezes no silêncio da noite, né, ele fica imaginando nós dois, mas esse nós dois causa angústia nele, e ele pode, né, não conseguir
né? Tem a chance, ele tem o livre-arbítrio dele também, tem outras missões que ele pode topar. A espiritualidade, gente, sempre vai ter o plano B, né? Eu vejo acontecer isso em algumas dinâmicas, é uma coisa que aconteceu na minha, e eu vejo acontecer em outras, né? Que, de alguma forma, a missão vai se cumprir, você vai precisar se curar. Então, se o gêmeo não está fazendo o trabalho dele a contento, se você já não desperta mais com o gêmeo, se você já não evolui, não avança com o gêmeo, é muito possível que a espiritualidade possa, né, revelar uma nova pessoa, uma nova alma, ou um fractal, ou uma alma gêmea, ou uma alma gêmea cósmica, ou uma alma nova em folha, né? Uma alma novinha aí, mas alguém que venha para poder te ajudar a fazer esse ancoramento. Então, né, tem essa opção, né, diz que se for muito, né, se o salto do louco for muito louco, ele pode cair aí num vazio, né, ele pode também entrar nesse vazio existencial, né, de entrar nessa jornada do louco e perceber que, meu Deus, que vida foi essa que eu tive até agora, né? Que vida foi essa que eu levei até agora? O que eu juntei até agora, se não foi mais karma, né? E pode dar uma surtadinha aí, mas normal, a gente já surtou quantas vezes, né? A gente surta um pouquinho todo dia, às vezes. Mas, né, para quem está topando, ele está se vendo, né, empoderado dessa energia espiritual, dessa coragem do louco, e ele se vê agora como imperador, né? Se vê como imperador, olha, eu estou sofrendo aqui na minha noite escura da alma, mas eu vou sair dela. Eu vou sair dela e eu vou, então, fazer acontecer esse negócio. Pode ser também o nosso divino masculino interno, nosso yang também, colocando, né, o martelo do imperador para poder bater na mesa, né? Muitas divinas se posicionando, né, aceitando a missão e abrindo mão do ego do gêmeo, que é maravilhoso, né? Da murrinha do gêmeo, da depressão do gêmeo. Então, assim, esse masculino interno ou o masculino nosso, né, externo, estão nessa vibração, gente. Um momento super especial. Eu nunca vi divino masculino de imperador nesses anos que eu estou de dinâmica, viu, gente? Primeira vez que esse arquétipo sai. E de fora, as pessoas estão vendo, né? Ele está sendo já visto como uma pessoa que está sendo amparada, né, de forma material para a espiritualidade, né? Essa carta do As de Espada mostra novos, né, um novo início, mas um novo início seguro, um novo início espiritual, um novo início numa nova caminhada, o início de uma nova forma, de um novo jeito, né? Se a missão é ancorar uma consciência mais elevada de quinta dimensão na Terra, todas as outras coisas vão ter que ficar para trás, né? Todas as outras formas, todas as formas de relacionamento, todos os traumas, todas as feridas, todos vão ter que se materializar. Não é dizer eu estou curado, não, é ser o curado, é agir como curado, é prosperar como curado, é se relacionar como curado, entendeu? É ancorar realmente esse amor, né, amparado pela fonte. Bonito isso, né, gente? Maravilhosa essa carta. O conselho do baralho é a carta do carro, ou seja, está acontecendo rápido. Eu vejo muito essa carta mostrando assim, o centramento do equilíbrio do divino masculino com o feminino. Então, eu vejo essa carta como uma carta que traz tanto essa velocidade, mas como esse poder de gestão, tá? Então, o conselho do baralho é que a gente, né, aceite essa gestão do masculino, ou sobre a gente, ou ele sobre a gente, né? Essa nova configuração, tá? Por quê? Porque se você está em dinâmica, né, você não está sozinha, mas se você está em separação, né, está fazendo os seus processos, né, esse equilíbrio é fundamental. Então, quando você coloca o seu eu superior para poder guiar as suas polaridades, é isso, a gente tem equilíbrio, tem centramento, tem rapidez de solução, tem, né, velocidade, as coisas acontecem, tá? E, por fim, fechando, né, um resumo do jogo, é que a energia mais amorosa do baralho vem a nossa rainha de copas. Fechando, né, somos nós aqui, é a gente, né, com a copa aberta, mas a copa aberta, a rainha de ouros, aliás, né, com a recompensa na mão, olhando com carinho para tudo que se materializou, tá? Para tudo que se materializou. A rainha de copas tem essa energia provedora, nutridora, tá? Mas materializando, ancorando essa espiritualidade na Terra.
Muito maravilhoso isso. Eu acho que resume bem o jogo, assim, né? Uma síntese do jogo. Por quê? Porque se a gente está falando de divino masculino, o divino masculino curado, ele tem uma energia curada feminina também. Porque qual que é qual que é o grande BO que a gente vê nos nossos masculinos, né? Ele tem uma energia feminina curada, doente, né? Onde ele tem medo do feminino, ele desconfia do feminino, ele tem traumas e afetivos de abandono da mãe. Então, ele trata o tempo todo como se ele tivesse que se defender do feminino, né? E quando ele se defende do feminino, ele entra para um arquétipo que é o feminino sombra. Então, quando ele emerge no feminino luz, né, que é uma rainha de ouro, ou seja, ele emerge com o feminino curado, né? E nós, né, se estivermos em espelhamento, a mesma coisa. A gente emerge esse feminino curado, centrado na própria energia. E acho que o jogo do masculino está muito promissor, sendo ele ou o nosso Yang, eu acho que deu bom. Vou jogar para a gente agora, para os DFs. Das DFs, que pode também ser a parte feminina, né, a polaridade feminina aí da nossa contraparte. Então, toda vez que a gente assim, porque tem muita chama que fica preocupada, né? Qual é a minha polaridade? Eu também já fiquei nessa, né? Passei muito tempo no masculino, achava que eu tinha uma polaridade yang de essência, né? E não é, na verdade, a gente tem que passar pelas duas, né? Tem que vivenciar as duas de forma consciente, e vivenciando as duas de forma consciente, a gente acha o equilíbrio, e tudo conspira para o bem das chamas gêmeas. Recebendo. Vamos ver como é que estamos. Nossa, uma aguinha aqui. Que já falei, foi muito. Vamos lá. Esse momento para a gente. Nossa, desafio. Nossa, esse jogo nos traga consciência, verdade e aceitação. Vamos lá. Opa, olha onde que as divinas femininas estão na vida, gente, ó. Quebrando a torre. Dedo de Deus, gente. A carta da torre é uma carta onde o negócio desmorona e não tem nem onde segurar. A única direção certa é o fundo. E isso é muito louco porque, cara, quebrar um paradigma ancestral de violência, de sem voz, né, submetida a uma vida que não é para a gente, né, no automático, né, vindo de ancestralidade de mulheres que sofreram isso, aquilo outro e continuam sofrendo, só mesmo, gente, quebrando o paradigma. E qual que é o paradigma da mulher principal? Fazedora, silenciada, né, abusada. Então, não tem outra energia que eu acho que represente melhor. Se o homem está na energia do louco, se o masculino está na energia do louco, partindo para a nova jornada, a mulher está quebrando a muralha da China dentro dela para poder entrar nessa nova configuração. Ancorar, né, esse novo paradigma, ancorar essa, essa nova terra, né, esse estado de Éden aqui, só mesmo quebrando, gente. E é muito difícil. Por quê? O que é nossas. Quais são as. Porque quebrar essa torre dentro da gente, o que significa isso, gente? Colocar por terra tudo que a gente teve, tudo que a gente teve que submeter esse tempo todo. E não tem como. A espiritualidade vai empurrar, o dedo de Deus vai tocar e vai cair. E aí isso tem as nossas feridas, nossas barreiras, as nossas resistências, né? Tudo que nos mantém presa na Matrix é o que está caindo aqui, ó. E está caindo as duas polaridades, as duas polaridades. Então, se o masculino está se jogando, o feminino está
cortando, né, na torre. E engraçado, hoje mais cedo eu estava mexendo no tarô que eu tenho aqui, que é o tarô do Osho. As cartas não são iguais, né? É um tarô semelhante, ele é um tarô arquetípico e tal, da lenda Zen, do Osho e tudo, e saiu exatamente a carta da torre. Eu falei, mesma carta da energia de hoje. Aí, puf, saiu da torre. E agora sai a torre de novo, e como energia principal do divino feminino. Então, gente, receba essa torre como, assim, a quebra do paradigma, todos os que tem dentro de você, todas as existências, a tudo que te manteve presa, né, na inconsciência até agora, ruiu. E o desafio é conseguir materializar isso, tá? Materializar essa quebra. O desafio vai ser pegar todas essas, né, tudo que ruiu e trabalhar em cima disso e transformar em quê? Em transformar em conteúdo, em transformar em cura, em transformar em avanço na sua dinâmica, em transformar em... Gente, uma mulher curada, ela cura todo um sistema. Ela cura o local de trabalho dela, ela cura a rua dela, ela cura, né, todas que virão depois dela. Então, o desafio é esse, tá? É um 8 de ouros, o desafio é esse, reunir essas ferramentas depois de todas dessas rupturas, não é simplesmente chutar, quebrar e deixar desmoronar, é reconstruir, né, em cima de um novo paradigma, né, e cheio de ouro, cheio de abundância, cheio de beleza, cheio de, né, de um novo início, né, para a gente. E essa é a missão da Chama Gêmea. Foi para isso que a gente veio aqui. Por isso que tantas necessidades de olhar para a cura, para a sombra, para isso, que aquilo, porque é tudo que foi cristalizado, né, foi construidinho dentro da gente. É isso que vai romper, é isso que vai quebrar. Nós estamos conscientes que a espiritualidade trabalha na gente o tempo todo. Então, é muito importante crer nessa semeadura da espiritualidade dentro de cada um de nós, né? Nós somos o canal de comunicação da espiritualidade na Terra. Então, eu preciso manter esse canal aberto, esse trabalho sendo feito, eu preciso estar totalmente voltada, submissa à vontade soberana da fonte, para que isso se materialize para mim, tá? Que se eu não tiver amparada ali, eu sempre vou achar que eu estou só, eu vou achar que eu estou, né, prejudicada, por que está acontecendo isso comigo, né? O que aconteceu, por que eu estou assim, eu só queria um amor. Mas não, gente, o trabalho, né, espiritual é o do que a gente precisa estar consciente, e essa energia está disponível para nós. Já vindo no nosso inconsciente, assim, maravilhosa, toda solar, a carta da força. É ela que vai emergir por esse canal espiritual que está aberto na consciência. É de lá que nós vamos conseguir, né, domar esse ego, porque o que o ego faz quando a gente, falando de novo dos níveis de consciência, né? Eu falei que o masculino estava acessando um novo nível de consciência, que era da coragem. Quando a gente caminha pelo mapa das consciências, né? Quando a gente emerge no nível das consciências, o ego sempre vai dizer, olha, mas esse padrão você não está acostumada. Ele vai fazer de tudo para poder te manter no mesmo padrão. Por isso, tantas questões, tantos conteúdos nossos ficam no inconsciente, morrem lá, e a pessoa fica focada naquela conversa, naquela história que o ego está contando. Então, deixar a força emergir no inconsciente é ter coragem de olhar para essas sombras, é ter coragem de reconstruir em cima desses conteúdos, mesmo que o ego diga que, mas olha, isso é perigoso, olha, você vai perder, olha, se você mandar, né, se você colocar limite na sua dinâmica, você vai perder o gêmeo, se o gêmeo tiver conta, a missão sua não cumpre. Então, gente, o ego vai contar tudo quanto é tipo de história, e toda vez que você esboçar que vai acessar o nível de consciência, toda vez que você esboçar que vai acessar um novo nível de consciência, o ego vai imediatamente entrar com energia oposta. O que ele vai fazer? Cuidado com esse conteúdo, cuidado com essa nova consciência sua. Você não está acostumada com isso. Você não está acostumada a ter voz, você não está acostumada a impor suas vontades, você não está acostumada a dizer do jeito que você quer. E nós, né, na missão de Chama Gêmea, somos a voz que vai fazer isso. Nós somos as únicas com esse poder, com esse canal aberto na consciência, para poder deixar vir do inconsciente toda a força, com força, para poder praticar, né, e vivenciar e materializar as mudanças necessárias. O momento que nos antecede, gente, é esse momento aqui, ó, onde a gente ficou olhando para
para esse tanto de sentimentos novos surgindo dentro de nós e pensando assim, vou fazer o que com isso? É o que mesmo que eu vou fazer com isso tudo? Para que veio esse tanto de coisa, né? E aí a espiritualidade falando, não, isso é um amor incondicional. Eu falei, mas pelo amor de Deus, é isso mesmo? Eu tinha outra ideia de amor. Eu achava que era outra coisa. Né? Surpresa, você no caso, né? Depois que tudo que você já viveu, então agora você descobre o que eu achava. Então, né, o momento que nos antecede é esse momento realmente né, meio emburrada, né, meio resistente, né, tô com raiva, por que eu estou passando por isso? Mas, né, suprindo passar dessa fase, quem emerge no nosso futuro, e eu vejo muito ele como nosso eu superior, como nosso, né, mentor principal, o nosso rei de paus. Tá? Então, eu vejo que emerge dentro da gente uma energia, né, masculina, ou uma egrégora que nos guia, muito, muito, muito espiritual. Então, se eu deixo vir a força, se eu rompo os paradigmas, né, se eu... Só para, né, Noca que entrou agora, né, Noca, a carta que abriu o jogo foi a torre, tá? Então, nós estamos quebrando tanto de trem aqui, né? E, a partir disso, a gente vai conseguir, né, acessar essa energia do Rei de Paus, gente, essa energia espiritual, poderosa, esse canal aberto com a espiritualidade, é através disso que a gente manifesta, é através, né, do poder espiritual que a gente ancora na Terra, que a gente materializa todas as nossas curas, tá? Então, passado o momento de emburramento, de resistência, emerge aí, né, a espiritualidade maior, né, vindo para poder nos levar a um novo passo, tá? A gente se vê, né, cansada, embora sejamos cansadas, a única coisa que nos ampara é a espiritualidade, tá? Todo mundo que está cansada, gente, todo mundo cansei da dinâmica, cansei, para, senta e volta para o espiritual. Foi de lá que essa missão veio. Não adianta procurar essa missão, né, de da mesa, né? Missão espiritual a gente não explica com a mente, a gente explica com o espírito, a gente explica com oração, a gente explica com meditação, a gente explica se escrevendo, se autoconhecendo, buscando terapia, buscando ferramentas. São as grandes âncoras nossas. Porque se eu for tentar levar isso para o racional e tentar explicar matematicamente como é que foi que eu vim parar num negócio desse, não tem como. Então, toda energia de cansaço precisa se voltar, né, para essa espiritualidade e entender que existe uma colheita sendo feita energética, né? Uma mudança de vibração minha, eu posso não ver acontecer nada, né? Não acontece nada aqui, mas, né, tudo que está acontecendo, né, no meu inconsciente e fora dessa programação da Matrix, é lá que interessa, é para lá que a gente está indo, é esse novo mundo que a gente está reconstruindo e conhecendo. Então, a gente prepara o nosso espírito e a nossa descendência para uma próxima etapa, gente. Que é essa que a gente conhece, né? Essa material que a gente conhece aqui, terceira dimensão, ela precisa deixar de existir, né? E a gente que está ancorando. Então, todo o cansaço precisa ser voltado para, né, a nossa espiritualidade. Olha que legal, na mesma posição que veio um as de ouro, para a gente veio um as de espada. Ou seja, na mesma posição, nós estamos, né, tanto o divino feminino quanto o divino masculino, está recebendo diretamente da fonte todas as mensagens necessárias. Gente, a quantidade de tecnologia que existe hoje cura, né? A minha mãe tem problemas psiquiátricos, a única ferramenta que ela recebeu um tempo atrás, né, que ela conseguiu acessar, foi medicação. Hoje a gente acessa reprogramação, teta healing, mesa disso, tarô daqui, quantidade de coisas que a gente tem oportunidade de se conhecer. Até o chat GPT responde, né? É um mentor ali dado que né, nos permite acessar. Então, essas ferramentas mentais que a gente, né, conscienciais que a gente tem disponível hoje, isso é uma dádiva. Isso é um presente mesmo, a espiritualidade nos permite esse acesso hoje, por quê? Porque a gente já tem capacidade de absorver, né? Não tinha um tempo atrás, mas hoje tem, né? Então a gente consegue canais e pessoas e canalizadores e tecnologias e ferramentas, então isso está disponível para a gente, então a gente realmente, né, não precisa ficar murrinhando, às vezes, né, fritando, pede ajuda, sabe? Essas mãos estão sendo estendidas para nós o tempo todo.
o conselho, né, da espiritualidade para a gente, né, é que foque, né, no amor, foque no incondicional, né? Se você não precisa aprender, né? Você precisa aprender sobre o amor. Aprenda sobre o amor, sobre você. Comece com você. Comece amando soberanamente a fonte. Entregue, né? Se devote, olhe para cima. Entregue o seu amor à sua criação. Entregue o seu amor com gratidão à missão que você recebeu. Olhe sempre para cima. O gêmeo vai estar do lado, o gêmeo vai estar atrás, o gêmeo vai estar na rede social. Todas as vezes que tiver essa tentação de olhar para que o espelho está fazendo, olhe para dentro e olhe para cima. As respostas sempre vão estar lá, gente. Né? Não tem resposta fora, não tem atividade do gêmeo, não tem nada que o gêmeo faça que realmente contribua para que a gente eleve, né, mais uma vez o nível de consciência. Tudo vai estar um nível acima. Eu não posso olhar para o nível anterior. Eu tenho que olhar para o nível superior. Então, façam isso, tá? Para mim, essa carta nessa posição tem esse conselho, é lá em cima que está, é de lá que vem o amor incondicional, que a gente reflete aqui. Então, toda vez que eu pensar em cansaço, né, em onde que eu estou, eu vou olhar para cima, que é de lá, que a resposta está vindo. E a gente fecha o nosso jogo, gente, simplesmente chegando do 10 de ouro, materializando realmente a missão espiritual aqui na Terra. Precisa transformar isso em ação, em atividade. Fechou o jogo do masculino com ouro, fechou o nosso com ouro também. Ou seja, precisa tornar isso verdade. Não adianta ser teoria. Eu fiz muitas curas. Eu já fiz o tanto de coisa. Não é assim, gente. Quando aparece, aparece mesmo. Você se torna aquilo. Né? Seja primeiro aquilo antes de ter, seja essa cura, né? Então, fechando, né, resumindo a história, é isso. Nossa missão é espiritual, mas ela precisa ser materializada e ancorada aqui, né, na terceira dimensão. É aqui que nós estamos. A experiência humana, né, a experiência encarnada, assim como o próprio mestre encarnou, né, veio de carne e osso justamente para poder nos mostrar que a única forma de você vivenciar todas as etapas de amor e todas as dores e evoluir a sua consciência é estando em carne. A consciência só eleva quando ela encarna. Por isso que tem filas e filas de espíritos umbralinos que querem vir para poder depurar. A forma de depuração é essa forma aqui, é a forma humana. Então, essa oportunidade única que a gente tem, por isso, né, assim, não, claro que leva a pessoa a tirar a própria vida, é a inconsciência, enfim, a fé alocada em coisas que não tem nada a ver, né, no lugar errado. Mas quando você compreende qual que é a missão, que a missão da sua carne, a missão do seu encarne é evoluir a sua alma, porque sim, a sua alma é eterna, e essa aqui é uma grande oportunidade, muitas coisas né, muitas coisas se dissolvem, muitas dúvidas, muitas resistências, e a gente passa a entender e a valorizar esse momento aqui como um momento diferenciado. Eu vou tirar quem já jogou comigo sabe que eu sempre fecho as minhas leituras com um baralho que eu gosto muito, que o nome dele, eu recomendo que tenham, viu, Dívidas Femininas, eu comprei na Amazon, o Oráculo da Mulher Selvagem. Então, acho que foi o primeiro oráculo que eu comprei, assim. Ele é uma jornada ao encontro do feminino sagrado. Então, ele é muito legal, uma autora muito bacana, ela é uma terapeuta, artista plástica, ela fez as cartas todas em aquarela, e ela tem uns conselhos sempre muito, muito, muito pertinentes, né, com as leituras. A Ju que joga comigo, sabe, né? Ela sempre fecha a leitura com aquela cutucadinha final, assim, né, para a gente poder ir dormir pensando, naquilo, né, integrando aquilo. Então, eu vou tirar uma carta dessa, vou ler para a gente. Espero que ela fale conosco, espero que ela se conecte com o nosso momento, né, com o nosso momento de integração, nosso momento aí de cura. Vocês curtiram a leitura, gente? Conta aí para mim. Legal, né? As energias tão boas, né? Eu achei que o coletivo hoje estava. Por isso que eu fiquei com vontade de ler. Está todo mundo vibrando tão alto hoje. Falei, eu vou fazer a leitura, não é possível. Tem um trem acontecendo aí, ó. Tem um negócio aí. Então, vamos ver qual que é o negócio, né? Qual que é o conselho, qual que é o toque. Olha, eu vou aceitar essa carta, tá? Ela caiu aqui.
E o nome dela é Senhora dos Destinos. Olha que aquarela mais enigmática. Uma mulher nua, com flores na mão, sentada em cima do planeta Terra, né? Tem uma caveirinha no pé dela. Tem conteúdo à beça nessa carta, né? Vamos ver qual que é o recado da Dona Senhora dos Destinos para a gente. Eu já li ela para alguma consulente, não me lembro do recado. Onde é o índice, Senhor? Senhora dos Destinos, carta 141. Página 141, se o número for significativo para alguém gostar aí de numerologias. Quer beber uma aguinha? A leitura começa com uma frase da Clarice Lispector. Por caminhos tortos, viera a cair num destino de mulher, com a surpresa de nele caber como se tivesse inventado. Uma mulher sentada sob o globo, circundada pelas estrelas do universo, a seus pés jaz um crânio humano, sob o qual ela descansa o pé. E em uma das mãos, à altura do sexo, uma rosa completamente desabrochada. Na outra, a representação da flor de lótus que ela contempla. Vou colocar aqui de novo para vocês verem. Nesta carta, somos apresentada a Senhora dos Destinos. O que ela representa? Nela, vemos a mulher nua. E como já foi visto em outras cartas, a nudez, neste momento, representa a liberdade frente aos condicionamentos impostos pela sociedade. É impossível dizer a qual época humana essa mulher pertence, uma vez que não carrega nada além do que sua nudez. Ela descansa o pé placidamente sobre um crânio. A morte não parece comovê-la ou assustá-la. É apenas uma parte da existência. Ela poderia descansar o pé sobre uma pedra e não faria qualquer diferença em sua postura. Isso significa que ela já não está presa à ilusão da morte como um fim. Para quem começou a leitura com uma torre, né, gente? Meu Deus. Esse conhecimento implica em também saber que o seu oposto, assim como a morte, a vida é igualmente ilusória. E por isso a mulher está sentada sobre Maya, ou seja, a ilusão do mundo físico, a alucinação do mundo manifestado, segundo a tradição hindu. Em uma das mãos, à altura da genitália, há uma rosa aberta e vermelha, e mostra-nos a sua abertura perante o universo. Ela nada detém, nada retém, de nada se protege, nada espera, nada planeja, mas está em seu estado de abertura perante a existência. Na outra mão, uma flor de lótus representando o nascimento e o renascimento, pureza e perfeição que ela observa no mais perfeito estado de contemplação. Vencidas as ilusões da vida e da morte, a alma se volta para o que realmente é verdadeiro e belo, que é o desabrochar da existência. A existência contém um único propósito, de ser existência, pois cabe a nós humanos cumpri-lo com reverência que a existência exige. Ao contemplar a flor, a mulher observa a sua jornada da alma até a chegada do momento presente. Ela sabe agora que tudo aconteceu da forma como foi possível e que tanto o riso quanto o pranto podem ser acolhidos no generoso espaço do coração. Ela conheceu as dores e, por causa disso, provou o néctar da felicidade. Coisa linda, né, gente? Ah, meu Deus do céu. Talvez você conheça esse sentimento. Talvez você esteja passando por ele agora. Essa carta confirma aquilo que você é. Mas, caso não seja esse sentimento dominante de seu tempo presente, saiba que o que quer que esteja acontecendo agora, logo se dissolverá. Essa carta revela o momento da existência e que não necessariamente se encontra no fim dessa jornada, a qual somos tomados pelo sentimento de completude, em que, despidos de ilusões, existência pode, enfim, se revelar. Não há espaço para a luta ou para o lamento, pois onde quer que é, é. As incertezas também já foram abandonadas, assim como as buscas. Não há respostas, pois não existe mais pergunta.
A Senhora dos Destinos não comete equívocos. Ela vem ensinar que o destino de uma mulher é ser mulher e que você já é quem tanto deseja se tornar. Se a jornada ao encontro do feminino sagrado tivesse estágio final, talvez fosse parecido com o significado que a Senhora dos Destinos representa. Assim como a mulher de pedra mostrou a mulher sentada em um túmulo, nessa última carta, ela estaria sobre o mundo cercado do universo por todos os lados. Ela cumpriu uma longa jornada até chegar a esse momento. Somente ela sabe todos os desafios e provações pelas quais ela teve que passar. No caminho de descoberta do eu, talvez não seja possível pensar sobre o fim da jornada, mas é possível pensar sobre a jornada como fim, que é o único objetivo válido para a alma. É comum o primeiro passo de uma jornada ser considerado o mais difícil de todos, mas isso nem sempre é verdade. O último passo pode ser tão ou mais desafiante quanto o primeiro, pois exige um olhar generoso para o passado que foi possível, sem arrependimento, sem hipótese, sem peso e sem culpa. Quantos sonhos você perseguiu até o fim? Talvez você tenha um cemitério de sonhos dentro de casa. O material de pintura abandonado no fundo do armário, a roupa de dança que nunca saiu do cabide, o material de artesanato acumulando poeira em algum canto da casa, os livros daquela pós-graduação que foi abandonada há tanto tempo. Você sabe do que eu estou falando? Ou então sabe o quão difícil é seguir até o fim? A Senhora dos Destinos vem para lembrar que é hora de terminar o que foi iniciado. Também é possível que você se encontre em algum ponto da jornada sem saber exatamente quanto ainda falta para caminhar. Se for esse o caso, ela vem para sussurrar palavras de apoio em seu ouvido. Ânimo, falta pouco, só mais alguns passos. De qualquer forma, respire fundo, contemple o universo que se estende ao seu redor. Seja ciente das graças alcançadas e do longo caminho até chegar à beleza desse instante. Está todo mundo vivo aí? Ô, gente, tinha como ser outra carta? Diga para mim. Falem comigo, pelo amor de Deus. Tinha como ser outra carta para falar depois desse, para fechar esse jogo, pessoal? Loucura, né? Eu achei que foi bem adequado. Eu achei que mostra muito o momento. Eu acho que tanto o divino feminino quanto o divino masculino está aí nesse empenho, né, de fazer fazer dessa caminhada, gente, algo significativo. Fazer isso acontecer, fazer descer, né, materializar essa quinta dimensão aqui. Então é isso, né? O nosso destino de ser mulher, de mulher é ser mulher. Então vamos fazer isso da forma mais bonita e sagrada possível. Eu vou fazer uma Perfeito, não poderia ser maravilhoso. Vou fazer uma mesinha rapidinho aqui, só para poder limpar nossa energia. Eu vou parar a gravação, na verdade, ou não paro? Não, vou parar a gravação, vou deixar a energia da limpeza. E eu que agradeço. Eu vou fazer a mesinha aqui rapidinho, só para poder ver como é que estão nossas ativações, tá? Como é que está nossa energia. Deixa eu escrever um testemunho aqui, rapidinho. Vou colocar na mesa do amor divino, fazer uma limpezinha para a gente poder ir dormir tranquila. Gente, tão feliz de gravar desse jogo. Que jogo louco! Começamos louco! Gente, eu que agradeço vocês estarem aqui comigo, fazendo companhia. Vou pegar um lápis aqui, vou colocar. Agora eu tô alegre, gente, mas eu nem sempre fui assim, tá? Eu já passei por muitos momentos de dor na minha dinâmica, mas graças a Deus eu tive aí um desfecho assim, bem legal, um novo recomeço. Né? Então, realmente, a minha energia está bem diferente. Depois eu comecei também a trabalhar com as mesas de cura, isso também fez toda a diferença, tá, gente? Ferramenta de cura é vida, chama a gêmea, precisa se autotratar,
né? Recomendo que procurem, tá? Procurem ferramentas espirituais para vocês acessarem. Recomendo que se conecte com oráculos, se conecte com pedras, né? Se voltem para isso. Isso fez toda a diferença na minha jornada. Eu sempre busquei coisas para me dar explicação, para me ajudar, porque não estava bom, não. Então, vou colocar aqui, coletivo das chamas gêmeas nesta data, tá? Vou deixar a data em aberto para, né, quem assistir depois, né, nessa data, nesse momento, qualquer momento que você chegar, você receber também essa energia, essa vibração e as curas que a gente acessa através dessa mesa. Quem não conhece, essa é a mesa do amor divino, é uma mesa canalizada pela Gabi Bergo, ela é ancorada na egrégora de Maria Madalena e de Mestre Sananda, que é o Jesus Cristo. Então, é uma mesa que acessa frequências muito altas, muito poderosas, e a gente vê resultados muito rápidos de cura de ferida, de, né, de catarse, tudo acontece, né, muito rápido. E foi assim, né, foi a hora que eu consegui acessar, mas foi um momento assim, crucial para poder, né, ativar, né, e fazer andar a minha dinâmica. Então, todo mundo se conecta com essa energia boa aí de Sananda e Mestra Nada, né? Mestra Sananda e Mestra Nada, Jesus Cristo e Maria Madalena, que é a sua contraparte. Respirem fundo, abrindo o portal da consciência, abrindo o portal da consciência, abrindo o portal da consciência. Abrindo o portal Amor e Vida, colocando na mesa o coletivo das chamas gêmeas, nessa data em que o coletivo se conecta com essa leitura, com esse vídeo e recebe essas emanações. Abrindo o portal Amor e Vida, abrindo o portal Amor e Vida, abrindo o portal Amor e Vida. Deusifica, deusifica, deusifica. Nosso testemunho está na mesa. Em qual tempo espiritual? Tempo 1. Tem uma presença dos nossos mentores. Então, estamos sendo guiadas e amparadas pela nossa egrégora espiritual no momento dessa leitura, tá, gente? Eu posso fazer a leitura na mesa do coletivo, sim. Existe algum corpo em bloqueio? Não, estamos limpinhas. Existe algum aspecto que a gente pode observar? Quais são os sentimentos? Gente, que linda! Não tem, né? Sentimentos, quais os sentimentos? Ó, gente, o sentimento do coletivo nesse momento, depois dessa leitura, é de amor. Olha que coisa linda. De empatia, de confiança, de paz. Não é? Tá todo mundo, gente. Que coisa linda. Alguma outra interferência? As relações? Quais relações? O divino feminino com quem? Ó, as relações que aparecem na mesa, divino feminino e divino masculino. São as relações presentes na mesa. Alguma outra interferência? Não. Só vou harmonizar, tá? Alguma ferida emocional ativa? Gente, nunca vi isso, ó. Primeira vez, inédito no Brasil, o coletivo de chama gêmea reunida sem ferida emocional. Os mentores. Gente, ó, dancinha para nós. Vou consagrar o nosso momento aqui na mesa, tá? Recebam aí as curas. Ativando o selo dos 7 raios cósmicos, colocando no altar dos mestres ascensos, coletivo de chama gêmea que está se conectando com essa leitura e está chegando até o final para poder receber essa cura. Equilibra, ajusta e harmoniza todos os aspectos dos nossos corpos mais densos, nossos corpos sutis, para que se materialize a vontade da fonte. Deusifica, deusifica, deusifica. Posso passar nos selos, ativando o selo Yin Yang, equilibrando o divino feminino e o divino masculino, para que se manifeste no coletivo de chamas gêmeas a vontade suprema da fonte. Deusifica, deusifica, deusifica. Ativando o selo dos chakras, corpos sutis, colocando os chakras e corpos sutis na frequência, velocidade, cor ideal, para que se manifeste a cura, a união, as fusões das polaridades. Deusifica, deusifica, deusifica. Ativando o selo da rosa mística,
Despertando a nossa Kundalini, trazendo expansão consciencial, fusão espiritual, nutrição emocional, para que se manifeste o amor divino na vida de todo o coletivo que está conectado agora com essa leitura. Deusifica, deusifica, deusifica. Ativando o selo das chamas gêmeas, materializando união, cura, prosperidade, abundância para o coletivo. Deusifica, deusifica, deusifica. Ativando o selo de Mãe Maria, selando todas as partes, para que se manifeste as uniões divinas e o amor sagrado na Terra. Deusifica, deusifica, deusifica. Algum tratamento para poder ser ativado? Sim. Cura emocional. Cura emocional de algum sentimento. Qual sentimento? Qual sentimento? Olha, gente, eu vou ativar o protocolo para a cura da solidão, tá? Então, quem está se sentindo sozinho, se conecte aí, tá? Ativando o protocolo de cura emocional, transmutando a solidão em puro preenchimento de luz, do amor divino, transmutando nossas dores, nos preenchendo, nos conectando com a divina fonte, nos conectando com os nossos mestres, com a nossa egrégora espiritual. Nunca estamos sozinhas. Deusifica, deusifica, deusifica. Algum outro tratamento? Um divórcio energético? Fazemos. O que nós vamos divorciar? Sentimento também? Vamos divorciar de qual sentimento? Vamos divorciar da depressão, viu, gente? Bora divorciar da depressão, cortando, ativando o tratamento de divórcio energético, cortando os laços negativos, a ilusão do abandono, as feridas emocionais que nos levam à depressão, colocando a fé naquilo que é eterno, aquilo que é visível, palpável, aquilo que nos acolhe, que é a nossa fonte divina, transmutando toda a depressão em pura luz do amor divino. Deusifica, deusifica, deusifica. Mais algum tratamento a ser ativado? Câmara de cristais de cura. Ativando a câmara de cristais de cura, limpando, equilibrando, ajustando todos os nossos centros de energia, nossos chakras, nossos corpos sutis, nossos corpos físicos, energéticos, nos preparando para a fusão, nos preparando para o ancoramento da energia crística na Terra. Deusifica, deusifica, deusifica. Algum outro tratamento? Constelação familiar. Tivemos o tratamento de constelação familiar, colocando na divina ordem do amor, todos os nossos sistemas, em todas as linhas do tempo, na perfeita ordem hierárquica, para que haja inclusão, valorização e equilíbrio em todo o nosso sistema. Deusifica, deusifica, deusifica. Mais algum? Não. Qual é a nossa frequência? Estamos vibrando assim, 35.000 Hz, que chama a gêmea vibra é alto mesmo. Mais algum tratamento a ser ativado? Não. Posso fechar a mesa? Ok. Fechando o portal da consciência, fechando o portal da consciência. Tirando da mesa o coletivo das chamas gêmeas que assistem e se conectam com o vídeo nesta data. Que todos tenham poder receber a nutrição emocional, a nossa egrégora espiritual, de todos que estavam presentes. Gratidão aos mestres, gratidão, nossa egrégora. Gratidão, gratidão, gratidão. Deusifica, deusifica, deusifica. Fechou. E aí, estão se sentindo bem? Estão felizes? Está todo mundo feliz aí? Gente, que coisa linda, né? Mesa toda positiva, que vibração boa, que delícia, hein? Vamos fazer outras, vamos nos reunir mais, vamos fazer mais. Obrigada, Thalita, obrigada. Vocês é que estão me alimentando desse astral, gente. Maravilhoso, super feliz de ter feito, né? Então, a gente entendi realmente o chamado. Né, agora vou baixar o vídeo, assim que eu puder, vou colocar lá no grupo. Recomendem, né, a galera que assista, que se conecte, porque nós estamos babados, viu? É a galera que fechou aqui hoje, fechou bonito. Gente, obrigada, uma noite de luz para vocês.
Qualquer sintoma, qualquer coisa que te sentir diferente, pode me chamar no grupo, pode me chamar do privado. Tati, me deu um piriri aqui, limpou um negócio, tá? Uma dor de cabeça, né? Acontece, tá? Pode me chamar. Obrigada, gente. Foi maravilhoso também. Estou super feliz. Boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Parei a gravação. Agora eu vou fechar a chamada. Bye.